Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando
Graça e paz, Igreja de Jesus. A glória do Senhor é eterna. Com todo o nosso ser, adoremos ao Senhor. Quero convidar você a fazer a leitura bíblica conjunta do Salmo 104, versículo 31 a 33. Leiamos juntos. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família.
eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olá, eu estou aqui para dizer para vocês o que a IB representa para mim. Uma palavra representa a IB para mim: acolhedora. Foi exatamente o que eu senti quando eu visitei a IB pela primeira vez. E de lá eu nunca mais saí. A IB é maravilhosa, é acolhedora, amorosa. É tudo de bom a IB. E eu quero desejar um feliz aniversário para todos que fazem parte dessa família maravilhosa. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau! A Igreja Batista Esplanada, para mim, eu posso dizer que eu considero minha segunda casa. A Igreja Batista foi onde eu comecei a participar quando eu cheguei em Montes Claros. Me senti bem acolhida, me converti, batizei e hoje tenho o orgulho de dizer que sou seminarista do SEC através da Igreja Batista Esplanada. Faço parte da liderança da terceira idade, né? Me sinto muito bem na Igreja Batista, acolhedora, discipuladora, realmente amor e cuidado. Só tenho a agradecer, só tenho a ser grata à família pastoral, ao pastor Eupídio, que sempre me acolheu muito bem, sempre me orientou muito bem, meu mentor espiritual especial, graças a Deus.
E assim, a Igreja Batista é um lugar de pessoas simples, como nós somos, acolhedora realmente. A palavra que eu tenho a dizer a IB é gratidão, né? Que esses 41 anos possa multiplicar por muitos e muitos anos e transformar muitas outras vidas, como fez com a minha vida, como já fez com a vida de várias pessoas, né? E que outras que chegarão serão acolhidas, como eu me sinto, e que possam ser transformadas, né? Pelo poder de Deus e pelo amor da família Batista. Se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego a medo. Ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. A salvação em Cristo Jesus é eterna. Proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador para todas as famílias da terra. Quero convidar você a fazer mais uma vez a leitura bíblica em conjunto. Leia comigo então Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós temos nossa reunião, nosso culto, a presença de um casal que, à semelhança de Abraão e Sara, saíram
da sua terra, da sua parentela e foram para um lugar muito distante. Missionários que são da nossa igreja, membros que são da nossa igreja, estão se preparando para ir um pouco mais à frente. Hoje eles estão morando na Espanha. É o casal, pastor Nildo Branco e a sua esposa Paula. Eles moram lá com seus 3 filhos. Nossa igreja os adotaram para ser e são os nossos missionários. Ouça a experiência da saída de um missionário da sua terra, da sua parentela. A irmã Paula, que é a esposa do pastor Nildo, vai estar compartilhando sobre a sua experiência de deixar seu país e sair para um outro lugar tão distante. Logo após a palavra da irmã Paula, o pastor Nildo, nosso missionário, vai trazer a palavra que o Senhor colocou no seu coração, a palavra bíblica. Abra o seu coração e receba essa palavra como vindo da parte de Deus. Graça e paz a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Nildo, está aqui ao meu lado a minha esposa, a missionária Ana Paula. Nós somos a família Branco, fazemos parte da Igreja Esplanada, somos membros da igreja, assim como o pastor Eupídio no vídeo anterior apresentou a nossa família. Nós somos membros ativos da Igreja Batista Esplanada. Somos missionários também. Nosso objetivo é chegar nos lugares onde Cristo não foi anunciado ainda, trabalhar com povos não alcançados, dentro do perímetro da janela 1040. Estou alegre, contente por estar aqui para compartilhar com vocês uma palavra, mas antes a minha esposa vai estar compartilhando um pouco da nossa vida em missões com vocês. E aí a gente segue interagindo por aqui. Lembrando que nós estamos na campanha de missões em 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7. Nós vamos ler lá em Timóteo capítulo 1, tá bom? Mas antes disso, a minha esposa vai estar compartilhando com vocês, a missionária Ana Paula vai estar falando algo também. Graça e paz, amados irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu sou um pouquinho tímida, mas eu quero compartilhar o nosso chamado, assim, bem resumido, né? Quero compartilhar o nosso chamado com vocês. No ano de 2004, recebemos uma missionária na nossa igreja onde morávamos e ela estava pregando sobre a janela 1040. Era uma missionária que morava na África já há alguns anos e ela falou algo que a gente nunca tinha ouvido antes, sobre a necessidade de obreiros na janela 1040, que é onde a maior necessidade de obreiros. Então aquilo tocou muito o coração do meu esposo, ele chorou muito nesse culto. Eu não estava nesse culto porque eu tinha acabado de ganhar neném. Então Deus falou muito com ele, ele chorou muito e Deus falou muito com ele. E desde então ele pegou o contato dessa irmã, conversou com a irmã, perguntou tudo sobre missões. A gente nunca tinha ouvido falar das coisas que ela disse naquele dia, da necessidade de obreiro. E aí ele ficou muito pensativo, conversou comigo e no começo, claro, como toda esposa, fiquei meio preocupada, né? Deus não tinha ainda falado no meu coração sobre missões. Aí ele orou muito a Deus, né? E Deus falou comigo também sobre missões. E então ele começou a fazer um curso. Ele começou a fazer um curso nessa missão onde essa irmã trabalhava. Ele começou a fazer o curso à distância sobre missões. E só que o curso era entre casais, então eu aceitei fazer com ele, mesmo ainda não ter entrado no meu coração de ir para missões, eu aceitei fazer o curso com ele. Então, quando eu li o livro, e assim foi uma experiência muito forte assim com Deus. Eu li o livro sobre
Clamor do Mundo e Os 7.000 que não se dobraram a Baal. E esses 2 livros tocou muito o meu coração, assim, de estar entendendo qual era o chamado de Deus na nossa vida, da nossa família. E eu me questionei naquele momento, o que eu estou fazendo aqui? Com tanto obreiro dentro da igreja, o que eu estou fazendo aqui se Deus está me chamando para missões? E a partir desse momento, meu coração abriu muito para missões. Eu doei a minha família, doei a nossa vida para missões. Naquele momento nós estávamos muito bem financeiramente, estávamos com nossa oficina, nós trabalhávamos com carro na época, terminando de construir nossa casa, que era o meu sonho de terminar de construir a nossa casa, e Deus nos chamou nessa mesma época. E foi muito forte essa experiência com Deus através desse livro, que Deus me chamou para missões. Eu olhei e falei, meu Deus, eu posso estar trabalhando, fazendo algo na África, onde Deus me chamar, eu posso estar sendo mais útil lá do que aqui, porque aqui estava cheio de obreiro, na época lá na minha cidade, né? Então nós começamos a pesquisar sobre ir para missões. Isso foi no ano 2004, no ano de 2005 nós já fomos para missões. Começamos o treinamento transcultural em Monte Verde, interior, sul de Minas. E fomos com as crianças. O Gustavo tinha mais ou menos ano 2006, ele tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. O Gustavo, que é o nosso filho mais velho, nós temos 3 filhos. O Gustavo, a Júlia e a Giovana. Aí a Júlia tinha 4 e a Giovana ainda era um bebê de 11 para quase 1 ano, né? 11 meses. Um bebezinho. Era um bebezinho. E nós fomos para a missão fazer o treinamento transcultural. E aí Deus foi nos ensinando muita coisas assim no treinamento. No final de 2005, Deus falou conosco que era para a gente ir para o treinamento na Bolívia, que o treinamento da missão era 4 anos. E fomos para o treinamento da Bolívia em 2006, chegamos lá. Fomos no trem da morte com as crianças pequenas. Eu falei, nossa, o mosquito levou a gente. Eu falo, não foi o trem que levou a gente para a Bolívia, foi o mosquito. De tanto mosquito tinha naquele trem, foi uma experiência assim. Hoje é uma aventura, foi uma aventura, né? Mas foi tudo para a glória de Deus. Chegamos lá na Bolívia em 2006, no janeiro de 2006. Começamos um trabalho ajudamos algumas igrejas locais com discipulados e visitas, e começamos um trabalho com crianças e adolescentes na nossa casa, onde a gente foi morar num lugar que era bem pobre, bem de pessoas carentes, e começamos esse trabalho lá. Foi uma benção. Até hoje esse trabalho está lá de pé. As pessoas, os meninos que começaram lá, crianças, estão todos adolescentes hoje, falam conosco até hoje pela internet. Então, no final de 2006, nós voltamos para o Brasil para continuar o treinamento. Voltamos para o sul de Minas, e no sul de Minas nós fizemos mais um treinamento depois em São Paulo. É isso, fomos para o treinamento em São Paulo, na missão Kairos. E em 2008, em janeiro de 2008, chegamos no Senegal. E no Senegal nós ficamos aí durante 3 anos e 3 meses. Graças a Deus, aí Deus honrou muito nossa ida para o Senegal. Foi assim um milagre de Deus, foi milagre sobre milagre. A nossa ida foi um milagre. A escola para as crianças foi um milagre. E fomos morar no vilarejo. Primeiramente nós fomos morar num vilarejo para ajudar no centro de saúde, onde eu trabalhava com as crianças desnutridas, e na farmácia do centro de saúde da missão. O Nildo também trabalhava na tradução e na farmácia, e cuidava da igreja, que na época o pastor local desta igreja senegalesa tinha ido para o Brasil cuidar da saúde também. Então nós ficamos aí nesse vilarejo mais ou menos 1 ano. Depois, no ano seguinte, nós fomos para um vilarejo onde só nós éramos cristãos. E aí começamos a implantação de uma igreja da missão,
onde não tinha nenhum estrangeiro, nós éramos os únicos estrangeiros, únicas pessoas brancas do vilarejo, onde eles achavam, as crianças tinham até medo, né? E era muito estranho para eles, né? Como que esse estrangeiro veio morar aqui nesse vilarejo, Numa aldeia. né? Uma aldeia. Aí nós, graças a Deus, Deus nos deu terreno nessa aldeia. Nós sempre teve o propósito no nosso coração de começar os projetos sociais através da igreja, para que eles depois não rejeitassem a igreja. E aí na nossa casa, começamos a igreja na nossa casa, e depois começamos um projeto de esporte, futebol com os meninos, e assim Deus foi abençoando, compramos o terreno da igreja, e Deus foi abençoando mais ainda, conseguimos construir uma casa de um obreiro e a igreja todinha. Então no começo de 2011, eu e o Nildo ficamos muito doentes, precisamos sair do Senegal, mas nós já estávamos orando para saber a vontade do Senhor também em nossas vidas, porque nós sabíamos que o Senegal não era o nosso campo definitivo. Então nós oramos e Deus na época falou conosco sobre o Egito. Então primeiro nós fomos em 2011, nós decidimos ir pro Egito no final de 2010, e quando foi, acho que em janeiro de 2011, estourou a guerra na Primavera Árabe, né? 25 de janeiro de 2011. Estourou a Primavera Árabe, então muitas pessoas, amigos, questionavam se a gente ia mesmo pro Egito, já que estava tudo em guerra, né? E Deus continuou falando no nosso coração que sim, era para continuar. Então nós fomos para o Brasil em abril de 2011, fiquei lá no Brasil até conseguir a cirurgia da vesícula, cuidei da vesícula, o Nildo ficou ainda mais um tempinho para cuidar das cordas vocais, que na época ele tinha um problema. Então em agosto de 2011 eu cheguei no Egito com as crianças, o Nildo ainda continuou no Brasil cuidando da saúde, e foi 15 dias depois de mim. Em 2011 nós chegamos aí no Egito e ficamos no Egito 6 anos, cuidando de pessoas que tinham pessoas novas convertidas. Nós tínhamos um trabalho com pessoas novas convertidas e que tinham saído do islamismo e se converteram. Tínhamos também trabalho com mulheres, discipulado com mulheres coptas, cristãs coptas, e trabalho do futebol também. Tínhamos esporte, cuidávamos de 2 escolinhas de futebol que nós e mais um outro missionário abrimos, né, amor, lá no Egito. E é isso, nós ficamos aí no Egito 6 anos, então os filhos já estavam grandes e nós decidimos orando a Deus, né? E foi um tempo assim que nós precisamos sair do Egito, porque algumas coisas começaram a complicar por causa das crianças já eram grandes, e também do trabalho que nós estávamos fazendo também começou a ficar um pouco perigoso com as pessoas, os refugiados que nós estávamos cuidando, alguns nós tínhamos mandado para o Brasil, então nós já estávamos sentindo algumas perseguições lá, devido a essas pessoas que nós tínhamos cuidado e pessoas que nós tínhamos enviado para o Brasil por causa da perseguição religiosa. Então sentimos de Deus que era o tempo de estarmos saindo do Egito. Isso em 2017. Viemos para a Espanha com a direção de Deus. Primeiro era a vontade de ir para o Brasil, e só que Deus não permitiu. Deus falou que não era Brasil, que era para nós irmos. Então ficamos esperando em Deus, e Deus confirmou para a gente vir para a Espanha. E desde 2017 nós estamos aqui na Espanha. Continuamos com o trabalho com muçulmanos. Primeiro estávamos em Valência, entregando Bíblia nos portos, mais de 200 Bíblias por dia no porto, com muçulmano. A Espanha carece muito de evangelização, porque é um país que tem muito muçulmano, e as pessoas não têm uma religião. Eles são católicos nominais, mas a Espanha, Deus nos trouxe a Espanha, porque a Espanha também, toda a Europa, como a Espanha, precisa muito das vossas orações. A necessidade de se pregar o evangelho aqui é muito grande. As pessoas não acreditam em Deus, e o número de muçulmanos tem crescido muito aqui na Espanha. Os marroquinos vêm para cá e acabam tendo muitos filhos, e dessa maneira o islamismo está crescendo na Europa. Então nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor.
até quando Deus quiser, e trabalhando com esportes também. Temos alcançado vários espanhóis através do esporte, porque é uma maneira de trazer eles a ouvir algo de Deus, sabe? Porque para levar eles para a igreja é algo muito difícil. A maneira de evangelização aqui tem que ser bem diferente. Então é muito difícil você chamar alguém para ir na igreja, mas quando um projeto social está dentro da igreja e eles acabam indo, eles veem que não é um bicho de sete cabeças. Então ali já começa a quebrar alguns paradigmas e a gente acaba tendo algumas oportunidades de estar conversando e falando de algo de Deus para eles. E nós pedimos a oração de vocês nesse tempo aqui na Espanha, para que Deus possa fazer a vontade dele através das nossas vidas para os espanhóis e para os muçulmanos aqui. Agora eu passo a palavra para o meu esposo, que vai estar falando algo de Deus para vocês. Deus abençoe vocês. Eu, enquanto a Paula tá saindo aqui, eu vou me ajeitar um pouquinho mais para cá e vou dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o pastor Eupídio me passou. Nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus também falou comigo aqui, nesse capítulo 1 de 2 Timóteo. De uma perspectiva de alguém que está no campo. É muito importante você que está ouvindo essa mensagem hoje, você que vai ouvir essa mensagem, é muito importante entender que a perspectiva que eu vou falar aqui é de uma pessoa que está no campo, que está buscando alcançar os não alcançados, de uma pessoa que realmente tem uma igreja por trás que está impulsionando essa pessoa para que ela faça a vontade de Deus. E é um pouco daquilo que a gente vê aqui, dessa situação que acontece em 2 Timóteo. Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. Não vou entrar aqui em todo o contexto, mas eu vou pregar dentro do contexto, mas eu não vou explicar tudo. Talvez outras pessoas que já passaram por aqui já explicaram. Eu ouvi também a mensagem de domingo retrasado com o pastor Eupídio também, ele falando e explicando um pouco de todo esse contexto aqui. Então você que está seguindo, você vai estar dentro de tudo aquilo que já tem sido falado. Importante é missões. Estamos tratando o tema de missões, da campanha missionária, da campanha de missões mundiais, que está aqui na segunda carta de Timóteo. Paulo disse assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o meu filho amado. Então, quem escreve é Paulo, o homem que foi chamado aos gentios, que foi chamado a sair da sua comodidade, né, e ir buscar os gentios para Cristo. É ele que está escrevendo e ele dá ênfase a uma coisa muito importante aqui. Ele diz que ele foi chamado segundo a promessa que estava em Cristo. Ele foi chamado segundo a promessa que está em Cristo. Cristo veio fazer o quê? Cristo veio salvar a humanidade. Ele veio nos salvar. Essa promessa que estava sobre Cristo, agora também está sobre a vida de Paulo. É uma continuidade daquilo que Cristo veio fazer. Jesus morreu na cruz por nós, coisa que nenhum de nós podíamos fazer, ninguém. Nós não podíamos fazer e não podemos dar salvação para ninguém, mas Cristo fez. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que ele já fez. Nós vamos levar essa mensagem adiante. Então, a igreja missionária é aquela que leva a mensagem de Deus adiante. É aquela que proclama as boas novas do Senhor.
Então, Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado segundo essa promessa. Está dando continuidade àquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. E ele endereça a Timóteo, ao seu discípulo, porque Timóteo já vinha de uma família cristã, uma família que tinha conhecimento de quem era Deus, de quem era o Senhor, de quem era a palavra, do que tinha que ser feito. A família de Timóteo já tinha muita consciência a respeito de tudo isso, e agora Deus agora direciona Timóteo também ao ministério. E ele tem um tutor muito importante, né? Ele tem um tutor que é aquele que escreveu uma boa parte do Novo Testamento. E ele agora está escrevendo para Timóteo. Ele diz graça e paz, né? Graça e misericórdia da parte de Deus Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí Paulo começa então a agradecer a Deus pela vida de Timóteo. E ele disse assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo, ele dá graças ao Senhor, ele dá graças a Deus pela vida de Timóteo, ele dá graças a Deus por ele estar servindo a Deus, e ele dá graças a Deus pelos antepassados que também serviram ao Senhor. Então, essas são gerações, passado, presente, e Paulo está olhando para Timóteo como o futuro, daquele que vai levar a palavra, um jovem que vai levar essa mensagem adiante. E Paulo dá graças a Deus porque o testemunho daqueles que foram antes dele, no tempo dele e depois dele. Então nós vemos todo dentro de um tempo presente, Paulo dando graças a Deus. Então a gente vê que a obra de Deus, a obra missionária é algo de continuidade. Não é algo que parou depois que Jesus morreu na cruz. Não, o Senhor disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor deu a ordem para ir e fazer discípulos de todas as nações. A obra não parou em Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Ele fez o que ninguém podia fazer, né? Eu já disse isso aqui antes. E agora nós temos que dar continuidade. Paulo entendeu muito bem isso e agradece a Deus pela vida dos antepassados, daqueles que tiveram antes dele. E ele diz o seguinte: Timóteo, eu oro por você, e em minhas orações que eu faço noite e dia, eu lembro de ti, Timóteo. Eu lembro de orar por você, de interceder pela tua vida, de saber que Deus vai te usar de uma forma extraordinária, de uma forma gigantesca, de uma forma grande. Eu tenho a perspectiva, eu entendo isso, que Deus tem algo muito grande na sua vida, Timóteo. E eu oro por você. Eu intercedo por você. Viver o poder da transformação, o poder de transformar, é necessário orar. É necessário ter a oração. A oração é um dos elementos fundamentais. A oração é um dos elementos fundamentais, não só na vida cristã, mas também na tarefa a qual foi designada a igreja, a cada um de nós. Para que a gente possa cumprir essa tarefa, a oração é algo fundamental. Se nós queremos ver a transformação através do poder de Deus, nós temos que orar. A igreja tem que orar. A igreja missionária, a igreja enviadora, ela tem que estar em oração, em intercessão, na perspectiva de que Deus vai usar a vida do missionário, assim como está usando a vida dela, para ela interceder por aqueles que estão no campo. E isso é claro aqui. Nós vemos agora Paulo dizendo o seguinte: eu oro por você, Timóteo, eu intercedo pela tua vida, porque Paulo tinha certeza que Deus iria fazer coisas grandes através da vida de Timóteo. E se nós queremos ver algo
transformador, se nós queremos ver algo grande entre as nações, entre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, aqueles lugares mais longe, para que o evangelho chegue até lá, para que Deus fortaleça a vida do missionário que está lá, da família missionária, assim como nós estamos aqui hoje na Espanha, necessitamos da oração de vocês, da oração da igreja. O missionário necessita da oração da igreja. Estamos falando de missões mundiais. Tem missionários que estão no Iraque, tem missionários que estão no Afeganistão, tem missionários que estão no Senegal, no Togo, na África Central. Tem missionários espalhados por várias partes do mundo. Como eu vou chegar em todas as partes do mundo, então? Como que vai ser isso? Qual é a minha tarefa? O que eu devo fazer? Orar. Se nós queremos ver a transformação de verdade entre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nós temos que orar. Interceder. Orar quando? Lá em Tessalonicenses 5:17, tem aqui nos meus apontes aqui, Paulo fala ainda, orai sem cessar. Quando devemos orar pela obra missionária? Quando devemos orar pela transformação? Quando devemos orar para que nós possamos fazer parte dessa transformação em poder? Sempre. A oração é algo contínuo, algo que não para. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou na escola, eu estou orando. Eu estou na casa dos meus pais, eu estou orando. Eu estou na casa dos meus amigos, eu estou orando. Você, jovem, você, adolescente, você, criança, você, ancião, você, jovem como eu, nós temos que orar em todo o tempo, interceder em todo o tempo, porque a obra de Deus, missões, está sendo feita em todo o tempo. O missionário está 24 horas no campo. Não existe o missionário ir para o campo e chegar lá e falar assim, não, esse momento agora é um momento que eu não estou fazendo missões. Não existe isso. Se ele ele está lá na linha de frente, ele está no campo, ele necessita das orações, porque 24 horas ele está fazendo a vontade de Deus. Alguém me perguntou um dia, conta para mim uma experiência ou algo que você passou nesses países, no Egito, em países não alcançados, países que você não pode pregar o evangelho, que a perseguição é muito grande. Eu falei assim, um dos milagres que a gente passou é de estar lá. Só da gente estar lá já é um grande milagre. Já é algo muito grande de Deus, porque não é fácil você estar inserido dentro de uma outra cultura, uma outra língua, a comida é diferente, é tudo diferente. E se nós queremos viver essa transformação contínua, nós temos que orar. Ter a nossa vida de oração voltada à obra missionária. Voltada a missões, voltada à obra primordial da igreja, aquilo que a igreja tem que fazer. Mas tudo começa pela oração. E Paulo insiste nisso. Paulo diz que ora de dia e de noite, nas orações que ele faz, ele lembra de Timóteo. E no versículo 4, ele diz, lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Paulo se recorda das lágrimas de Timóteo. É muito interessante isso. Eu li, eu reli, eu já li essa passagem várias vezes. Mas Paulo está lembrando em oração, lembrando de Timóteo, das lágrimas dele. Quem sabe quando Timóteo se despediu de Paulo, quando eles estavam juntos, e então Timóteo foi para um lado e Paulo foi para outro. E aí, nesse momento, Timóteo, então, talvez chorou, ou mesmo em suas correspondências, nas correspondências entre eles, Timóteo talvez alguma vez havia escrevido para Paulo dizendo que
ele estava chorando muito, ou passando por alguma dificuldade, ou passando por uma alegria, chorando de alegria, de estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Paulo diz que lembra das lágrimas de Timóteo. Lágrimas. Quantas lágrimas têm sido derramadas em favor da obra missionária? Se nós queremos ver a transformação, nós temos que lembrar das lágrimas que já foram derramadas, das lágrimas que estão sendo derramadas hoje, dos missionários que estão no campo, que estão chorando, que estão orando, que estão clamando a Deus para que vidas sejam salvas. Nós temos que lembrar das lágrimas daqueles que são intercessores, que estão gastando o seu tempo, gastando a sua vida em interceder pela obra missionária. Uma igreja transformadora é uma igreja que lembra das lágrimas daqueles que estão no campo. É uma igreja que lembra das lágrimas daqueles que estão intercedendo. É uma igreja que tem lágrimas. Mas então temos que sofrer para ver a transformação. Quem sabe é lágrimas de alegria. Um choro de alegria de ver quando uma alma se entrega a Cristo. De ver quando uma pessoa deixa, por exemplo, o Islã. Eu vi várias pessoas deixarem o islamismo. Meus apontes estão aqui. E às vezes o celular fecha. Eu já vi várias pessoas deixarem o Islã. Mas por outro lado, eles estavam agora com Cristo, mas por outro lado, uma grande perseguição contra a vida deles. Eu trabalhei muitos anos com a igreja perseguida e ainda continuo trabalhando, tendo contato com essas pessoas. Eu vi quanto sofrimento eles passaram, quantas lágrimas eles derramaram. E ainda estão derramando. A igreja perseguida ainda continua chorando. A igreja perseguida ainda continua buscando uma transformação. Está sendo transformada. E nós que queremos fazer parte dessa transformação, tem que haver lágrimas. Por que tem que haver lágrimas? Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor deixou os céus, Jesus deixou os céus e veio a essa terra. Ele não usurpou sendo Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem e andou nessa terra. E aí, Paulo diz ainda que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não olhou para si mesmo, e mais ainda, e que nós não devemos pensar naquilo que é nosso próprio, mas devemos pensar naquilo que é dos outros. Nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. Quando a gente começa a ter esse sentimento no nosso coração, vai vir lágrimas. Nós vamos sentir, mesmo a quilômetros e quilômetros de distância do missionário que está lá entre os não alcançados, quando a gente começa a interceder por ele, quando a gente começa a orar por ele, a gente começa a sentir o que ele está sentindo lá. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas está sobre a vida deles, dos missionários, da igreja perseguida. Talvez alguém nunca orou pela igreja perseguida e hoje é o dia de nós, para vermos a transformação, de fazermos parte da transformação. Para que você faça parte da transformação, você tem que orar, tem que haver lágrimas. Você tem que sentir o que aqueles que estão no campo estão sentindo. Tinha uma família no Iêmen. Esse senhor perdeu a sua esposa. Mataram ela queimada. E toda a família teve que sair correndo dali. Foram tirados dali, da sua terra. São 4 filhos. Os meninos eram pequenos ainda. Foram para um país do Oriente Médio.
e ficaram aí um tempo. Eu conheci essa família, eu cuidei dessa família, a gente esteve junto, discipulando essa família. E quando eu estava próximo, muito próximo deles, eu pude sentir essa necessidade dentro do coração deles, de toda a perseguição que eles haviam passado, e a vida dessas crianças estavam marcadas para o resto da vida deles. Eles serão marcados por tudo aquilo que aconteceu no meio da família. Agora eu imagino perder a esposa, sair com os filhos da própria terra, ir para um outro lugar, sem perspectiva nenhuma, as crianças também, perderam a mãe, tudo isso por amor a Cristo. E se isso não vem de encontro ao nosso coração e as lágrimas não vêm, nós temos que começar a analisar a nossa vida e saber, será, Senhor, que eu estou mesmo fazendo parte e quero fazer parte dessa transformação de Deus no mundo? Lágrimas. Tem que haver lágrimas. Paulo lembra das lágrimas de Timóteo. Talvez o amor de Timóteo pela obra de Deus era muito grande. O amor pela obra missionária, de alcançar aqueles que não haviam sido alcançados ainda, era muito grande. Então, Paulo lembrava dessas lágrimas de Timóteo. Talvez por um momento eles estavam juntos orando por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e aí Timóteo começava a chorar. Talvez havia acontecido isso, a gente não sabe, mas aqui nós entendemos o que é lágrima. É sentir a dor do outro. É sentir a necessidade do outro. É entender qual é a necessidade do outro. É vestir, tem uma expressão em inglês que diz assim, é você colocar nos sapatos do outro, né? É você colocar os seus pés aí no sapato do outro. É assim, sentimos a necessidade do outro. Tem que haver lágrimas para que haja uma transformação. Paulo continua, vamos continuar aqui. Recordo-me, versículo 5 eu estou agora. Recordo-me da fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, o dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Paulo lembra da fé. Outra coisa que eu anotei aqui foi a fé. Primeira oração. A segunda foi mesmo as lágrimas. A terceira é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Não se vê, mas que se esperam. Nós não estamos vendo ainda Jesus chegando nos lugares mais longe, não alcançados. Você não está vendo a sua família transformada, você não está vendo, mas você vai ver, é pela fé. Andamos pela fé e não por vista. Tudo o que fazemos, fazemos pela fé. O missionário deixa sua terra natal, como Abraão deixou, foi pela fé. E Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, exaltando a Deus. Minha esposa, Ana Paula, disse aqui como foi um pouco da nossa trajetória, dessa fé que estava no meu coração, dessa fé que estava no coração dela, de que o Senhor havia plantado no nosso coração de ir aos campos não alcançados. Sem fé não vemos transformação. Sem a fé nós não vamos conseguir ver a transformação, mas é pela fé que nós andamos e não andamos por vista. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Vou passar para outra aqui, que eu já acabei de ler. Paulo disse assim, por essa razão torno a lembrar de que mantenha viva a chama, o dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Eu quero entender aqui que Paulo está falando
que existe algo dentro de Timóteo que foi implantado, dado por Deus, o dom que Deus havia dado a Timóteo. Paulo está falando o seguinte: Timóteo, que você olhe para dentro de você e que essa chama que está dentro do seu coração, que você tenha um entendimento desse dom que Deus te deu, daquilo que Deus te chamou para fazer, do propósito de vida que você tem, como servo de Deus, como homem de Deus, como meu discípulo, entre aspas, mas Paulo era o tutor dele. Que você não deixe que essa chama se apague no teu coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, continue com a mesma convicção que você teve, que você tem e que a sua família também tinha. Com a mesma fé e com a mesma convicção. A palavra convicção, ela quer dizer convencimento, influência ou persuasão de outra pessoa. É uma chama viva. A convicção é uma chama viva, é um convencimento, é uma influência, uma persuasão de outro. De quem? Da palavra. Jesus diz assim: olha, vocês vão cegar agora, lá em Coríntios. Mas quando vocês tomarem o corpo, o sangue, lembra da morte do Senhor e anuncia ela até que eu venha. O Senhor está nos mostrando o que nós devemos fazer. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Persuasão de outro, de quem? Senão da palavra. Senão de quem? Da verdade, daquilo que Jesus nos deixou. E é pela fé e convicção nessa palavra que nós vamos viver a transformação. Mas, pastor Nildo, o tempo passa. Paulo bem sabia disso, que o tempo iria passar para Timóteo. Paulo sabia que esse tempo ele está passando. Já havia passado por seus antepassados. Ele lembra muito bem da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, da fé que elas tinham, da convicção que elas tinham, do entendimento que elas tinham na palavra para fazer e cumprir a vontade de Deus, o dom de Deus que estava sobre elas. E agora isso está sobre a vida de Timóteo. Mas como que Timóteo vai então fazer com que tudo isso seja eficaz? E aí, Paulo disse o seguinte, que no versículo 7, no versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama, o dom de Deus que está em ti, mediante a imposição de mãos. Pois, versículo 7, Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não tem um espírito de covardia, Timóteo. Não foi esse que você recebeu. Não foi esse que a sua mãe, a sua avó, a sua família, não foi esse que a palavra de Deus diz. Os que fazem a vontade de Deus não são covardes. Não temem, têm fé, oram. A igreja estava em contínua oração lá em Atos capítulo 12, pela vida de Pedro. E Deus libertou Pedro daquela prisão. Pela fé e pela convicção, só assim nós vamos viver a transformação de Deus através do poder. Mas isso é pessoal. É intransferível. O chamado de Deus à igreja é pessoal, intransferível.
Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade a outros. Nós temos que entender essa nossa responsabilidade. Que bom que a nossa igreja é uma igreja que entende, que sabe dessa responsabilidade, que tem consciência dessa responsabilidade, que temos um pastor, um líder, que sabe o que tem que ser feito e o que está dentro da palavra, que tem uma igreja que entende tudo isso. Por isso que quando nós estivemos aí, eu estive aí o ano passado, eu senti isso da igreja, a igreja me passou isso, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não entendeu que Jesus quer que todos ouçam esta palavra, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e tenham a convicção de que são igreja e que precisam alcançar a outros e cumprir a missão. Essa é a igreja verdadeira, a igreja que vive a transformação. Se você ainda não está vivendo essa transformação, não encontrou ainda o dom de Deus que está dentro de você, ore. Ore para que o Senhor te revele. Eu acredito muito. Eu digo revelar, falar ao seu coração, te direcionar ao teu chamado. Se é para você ir, você vai. Aonde? Até onde o Senhor te enviar. Imagina, Senhor, eu vou até onde o Senhor me enviar. Quando? Hoje, não é amanhã. A necessidade da obra missionária é hoje. Nosso projeto de vida é viver entre os povos muçulmanos da Janela 1040. Queremos ir para o Oriente Médio. Queremos retornar para lá. Estamos só aguardando essas coisas da pandemia passar, e entre outras coisas, e as coisas, o tempo de Deus, sobretudo, mas estamos focados com a mesma convicção de quando nós saímos lá em 2005 aos campos transculturais, aos povos não alcançados. A mesma convicção está no coração da minha esposa. A gente fala com muita saudade do Oriente Médio, com muita saudade dos povos muçulmanos lá, de falar árabe, de viver entre eles, de estar no meio daquela cultura, e a gente só está aguardando o tempo, os recursos e tudo isso, e sabemos que Deus vai preparar tudo. Mas antes de terminar essa mensagem, saiba que Deus não chamou uma igreja covarde, nós não somos covardes. Nós temos um espírito valente. Louvo a Deus pela vida da igreja Batista Esplanada, que tem um espírito valente. Uma igreja que tem propósito de discipular, de cuidar, de enviar. Se nós estamos aqui, é porque a igreja nos enviou. É porque você está segurando as cordas. Se nós vamos chegar lá entre os não alcançados, é porque você está segurando as cordas. Oswald Smith disse assim, que a obra missionária, ela começa difícil, torna-se impossível, então ela é feita. Começa difícil, torna-se impossível, então ela é feita. Esperamos, sim, que ela fique difícil, que ela torne impossível, mas sabemos que pela fé e a convicção de que Deus nos deu, assim como deu a você, igreja, nós vamos chegar. Nós vamos viver entre os não alcançados, assim como nós vivemos muitos anos já, e Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Guarde essa palavra, guarde no seu coração essa mensagem missionária. Eu quero orar agora no final, deixei a oração para o final. Eu quero orar por você que tem um chamado missionário, que quer fazer parte dessa transformação lá nos campos não alcançados. Você que é um intercessor da obra missionária,
Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você que é um contribuinte. Deus me chamou para contribuir, para ajudar o que for possível fazer pela obra missionária. Eu vou fazer, eu vou contribuir, eu vou ajudar. Estamos em campanha de missões mundiais. É o momento de você aplicar os seus recursos. Você que quer ajudar a obra missionária, aplica. Temos o alvo para atingir. Então, que você faça parte disso e se sinta parte disso. Se sinta parte de missões, dessa grande transformação que está acontecendo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por esse tempo juntos. Lembramos de Paulo, as palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo, que orava por Timóteo e lembrava das lágrimas de Timóteo. Senhor, o zelo e a vontade de fazer a tua vontade que estava no coração de Timóteo, Senhor, constrangia a vida dele. Eu oro para que nós tenhamos uma vida constrangida pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a fazer a tua vontade. Eu oro por aquele que tem um chamado missionário a ir aos campos não alcançados. Eu oro pela tua igreja, Senhor, o agente de missões, lá em Montes Claros, a Igreja Batista Esplanada, cada um dos membros da igreja, cada um dos contribuintes. Eu oro para que esse alvo de missões mundiais desse ano seja alcançado, Senhor, e que nós possamos dizer, nós fazemos parte da grande transformação que o Senhor está fazendo no mundo. E naquele dia haverá pessoas de todos os povos, línguas e nações, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, nós cremos nisso pela fé, Senhor, nós cremos. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço por este tempo juntos, pela palavra de Deus, e que ela se faça verdade em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Liberdade e ao mundo.
merecer, o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Yeshua, Yeshua, glória seja um rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um rei, um glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja um rei, glorioso Salvador.